Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o convite a terceiros, a outras pessoas, a participarem de sessões de terapia individual de adultos. Você já fez isso alguma vez? Já pensou em fazer? Acha que está certo? Acha que está errado? Confere o vídeo aí para eu falar para você como é que funciona. Em geral, a gente aprende na faculdade de psicologia alguns engessamentos, né? Algumas coisas muito fixas do que pode e o que não pode fazer, que acabam limitando o nosso trabalho. Eu entendo que a participação de outras pessoas em algumas sessões específicas de terapia individual com adultos pode ser muito útil, muito importante, muito terapêutica. Eu falo com adultos porque geralmente com menores de 18 anos isso é mais possível e é mais feito mais comumente pelos psicólogos, mas com adultos não. Então, assim, eu acho que o que embasa essa forma de trabalho para mim, especialmente, é o trabalho do Zinker sobre criatividade, processo criativo em Gestalt terapia, onde ele fala que a criatividade anda junto com a terapia, com a mudança, com o contato, né? E um dos objetivos da Gestalt terapia é ajudar os clientes a serem mais criativos no mundo. E se a gente quer clientes mais criativos, por que não sermos também terapeutas mais criativos? Então a gente tem que respeitar o cliente no seu ritmo, no seu processo, nas suas resistências, caminhar lado a lado com esse cliente, mas a gente tem uma ferramenta maravilhosa na Gestalt terapia que é chamada experimento, que é esse convite a vivenciar e a experimentar o que está sendo dito. O Zinker vai falar também que inovar em terapia implica em arriscar, em quebrar regras. E aí eu acho que essa possibilidade de convidar pessoas a participarem de algumas sessões individuais, de terapia individual, entra nesse conceito de inovação, de criatividade em terapia, né? Ele vai falar que o terapeuta criativo é alguém que corre riscos, que está sempre disposto a partir para um experimento, a tentar uma forma de olhar, a ensaiar algum comportamento arriscado ou até perigoso, porque não tem nenhum padrão, não tem nenhum protocolo, né? A gente faz a partir do que surge ali na sessão. Então a gente vai experimentar junto com o cliente. E uma das propostas, um dos objetivos do trabalho também, dentro dos conceitos da Gestalt terapia, de campo principalmente, é deixar de olhar só para o indivíduo e aumentar essa percepção, olhar para o campo, olhar para o contexto, né? Não só para a figura, mas também para o fundo. E aí dentro desse contexto, o convite a uma pessoa externa faz sentido. Então qualquer elemento, qualquer proposta que a gente trabalhe na sessão para ajudar o cliente a vivenciar, experimentar, é considerado um experimento. Então a gente pode usar desenhos, dramatizações, músicas, brinquedos, enfim, uma infinidade de possibilidades. E assim eu considero também, como uma forma de experimento, essa participação de uma outra pessoa na terapia. E nesse caso não vai ser uma representação dessa pessoa, vai ser a pessoa em si, né? Mas o fato de trazer a pessoa, de juntos experimentarem algo ali na sessão, e que, assim como qualquer experimento, tem que seguir alguns preceitos, algumas regras, né? Não é fazer qualquer coisa. E a gente precisa preservar sempre o cliente, pensar sempre nos benefícios terapêuticos para ele. E aí o Zinker também vai falar de etapas no desenvolvimento desse experimento que eu acho que ajudam a gente a pensar numa forma mais sistemática de como fazer esse convite, de como usar de maneira terapêutica, da melhor maneira possível, essa participação externa. Antes de mais nada, o convite a gente não tem que entender como uma regra que todo mundo, que eu faço terapia, todos os meus clientes de terapia individual vão em algum momento chamar alguém para a sessão. Não, isso vai acontecer e vai aparecer a partir da necessidade do campo, né? Então, vai depender dos problemas da pessoa, do que ela experimenta, do repertório de experiências trazidas para a sessão, do vínculo terapêutico e de um monte de outras coisas. Então, geralmente, o terapeuta sente como algo que pode contribuir para a awareness do cliente, né, para essa conscientização de como ele funciona. E aí sim, um acordo entre o terapeuta e o cliente com os objetivos dessa sessão tem que ser esclarecidos e bem delineados. Então eu como terapeuta vou perceber essa necessidade, vou combinar como vai ser isso com o cliente e pensar nos objetivos. Às vezes acontece o contrário também, do cliente pedir. Mas de qualquer forma, como eu vou falar aqui daqui a pouco, a gente precisa ver como fazer isso, né? Como combinar, como organizar essa participação.
E mesmo com esse desejo, com essa necessidade, com essa discussão sobre como vai ser, pode ser que a pessoa decline, que ela não aceite o convite, que não queira participar, né? E aí vão pensar em outros experimentos para trabalhar essa questão. É importante também que seja depois de algum tempo de terapia, geralmente é mais proveitoso, onde já tem uma base de trabalho, né? Que é como o Zinker fala, primeiro estabelecer uma base de trabalho de terapeuta e cliente e estrutura para esse cliente poder lidar com essa pessoa e usar da melhor forma possível esse tempo que ele vai ter ali com ela dentro da sessão. Então, primeiro, o terapeuta e o cliente precisam se conhecer, estabelecer uma boa relação dialógica, uma relação de confiança, com uma compreensão diagnóstica do cliente por parte do terapeuta, enfim, toda a base do trabalho da terapia. E aí sim, quando eu, terapeuta, penso nessa possibilidade, às vezes alguém traz muito determinada pessoa, uma questão que fica inacabada e que não é resolvida, a gente precisa verbalizar isso para o cliente, porque nem sempre as pessoas pensam nessa possibilidade. Às vezes o próprio cliente tem essa vontade, mas não imagina que é possível. Então a gente pode levantar essa possibilidade e discutir juntos se vai ser possível ou não. É preciso que haja consenso e às vezes o cliente demora, nem sempre ele responde de imediato o que quer, às vezes ele vai pensar, fica para o futuro, ele vai trabalhando junto com você na terapia essa possibilidade para daqui uns meses aí sim chamar essa outra pessoa. Aí a gente pode fazer um mini contratinho, né, sobre o que vai acontecer, questões sobre sigilo, sobre tempo, enfim, explicar ao cliente como que funciona uma sessão em que uma outra pessoa vai participar, porque ele está acostumado com uma sessão individual. Então, se a gente propõe isso já com um tempo de terapia, a pessoa já se acostumou a como isso acontece, já se acostumou aos experimentos, já vai preparando o terreno, né, para que no futuro ela possa trabalhar essa questão de uma maneira mais madura, com mais base com essa outra pessoa. E aí é importante perceber a awareness do cliente, né, o quanto, tanto ele quanto o próprio terapeuta perceberem o quanto que esse cliente consegue ter consciência de como ele funciona, consegue se perceber, enfim, para poder entrar nessa outra possibilidade, né, de intervenção de uma maneira mais inteira. Um outro ponto que é fundamental é ter clareza dos objetivos. Para que eu vou chamar outra pessoa para essa sessão? Não é aleatoriamente. E também não é para contar para essa pessoa o que está acontecendo com o seu paciente ou, né, falar como ele está evoluindo. A gente precisa pensar no foco. O que precisa ser trabalhado, resolvido, esclarecido com aquela pessoa. Em geral, são temas que a pessoa traz sempre com aquela pessoa e que quando a gente traz, a gente consegue verbalizar, esclarecer de uma maneira mais direta com a pessoa em questão e às vezes adianta muitas sessões de terapia, né, quando a pessoa vem e fala o que está acontecendo. Esse foco tem que estar presente o tempo todo, claro, mas às vezes a gente chama uma pessoa pensando em trabalhar um assunto e ali na sessão as coisas vão acontecendo e vão se desenrolando e a gente caminha por uma outra estrada e vai trabalhar outro assunto também. Mas, de qualquer forma, é o que realmente interessa e pensando no benefício para o cliente, no que o cliente queria que fosse trabalhado também com aquela pessoa. E aí, considerando como experimento, né, as outras etapas vão acontecer na sessão em si. Até agora o que eu falei acontece antes. Como preparar essa base para esse convite acontecer. E aí, na sessão em si, primeiro é importante perceber como que o meu cliente está chegando, como que esse convidado está chegando, acolher essas pessoas, né? Geralmente o cliente já está adaptado à terapia, mas pode ser que a pessoa nunca tenha entrado no consultório, nunca tenha estado com um psicólogo. Explicar como é que funciona, né? Ter um momento de acolhimento ali, de familiarização e de vínculo. Facilitar esse contato inicial entre eles mesmo, por exemplo, como é que é perguntar para o cliente como é que é estar aqui na presença do seu pai, perguntar para o pai como é que é estar aqui, você tem ideia por que o fulano pediu para você vir, a gente vem trabalhando, então a gente achou importante você estar aqui também participando, o que você imagina que está fazendo aqui, né? Momentos assim que a gente possa inserir que a pessoa possa se sentir convidada a falar e não constrangida. E aí pode ser que aquele tema que a gente discutiu com o cliente que seria trabalhado apareça a partir dessas interações, ou pode ser que tome outro rumo, né? E a gente precisa ir percebendo se aquilo está sendo útil para o cliente ou se ele vai sair dali frustrado. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa sensibilidade na hora de conduzir essa sessão para que possa realmente trazer benefícios. E aí, se a gente considera isso como um experimento, né, podem também surgir nessa sessão outros experimentos, experimento dentro de experimento, né? O experimento em si que eu estou considerando aqui é a sessão A3,
E a partir disso eu posso também propor N atividades ali que eu considere que possam ser úteis, como vivências, como experimentos mesmo, experimentação, nessa interação, nessa relação do cliente com essa pessoa que veio para a sessão. E também, como todo experimento, no final a gente precisa dar um sentido para aquilo, né? Perguntar para as pessoas como foi, o que ficou para elas do que foi vivenciado, o que impactou, o que elas vão levar daquilo ali, para poder fazer um sentido, para poder entender o que foi aquilo. Senão fica uma compreensão, às vezes, muito infantil, muito simplória, de que foi ali, fez uma listinha, brincou, fez um teatro e foi embora. Para que serviu aquilo? O que aquilo tem a ver? Como que aquilo pode ajudar os dois? Ou as duas pessoas. E sempre incentivar que as pessoas falem umas com as outras, né? Eles não estão falando para mim, terapeuta, mas estão falando com eles. Então, pedir para um falar para o outro, se for, por exemplo, problemas de comunicação, o que você está observando, colocar essa observação de alguém externo, o que eu estou percebendo dessa interação, o que eu estou percebendo que acontece quando você fala, o que a pessoa diz, né? Enfim, usar materiais, até informações que já foram trabalhadas com clientes, mas você vai trabalhar fenomenologicamente com o que você vê ali naquele momento, tentando verbalizar, traduzir e mostrar para aquelas pessoas, trazer aquele tipo de relação para a consciência das pessoas. Não necessariamente vai ter um fechamento aquela questão, né? É uma gestalt que está em aberto com essa pessoa. É possível que ela se feche ali, mas é possível que não, mas que dê mais um passinho para que essa pessoa vá, o seu cliente, né, continue trabalhando aí os sentimentos com relação a essa pessoa que veio para a terapia. E aí é bem possível que nas outras sessões, né, nas sessões seguintes da terapia, aí sim, individualmente com o seu cliente, vocês voltem e continuem nos desdobramentos de como foi, da repercussão, de como foi na hora, da repercussão, conseguiu falar o que você queria, não conseguiu, o que impediu, até avaliar a possibilidade de chamar novamente daqui a um tempo para continuar esse trabalho, né? Então, assim, eu acho que é um recurso maravilhoso, que a gente muitas vezes subutiliza, né, usa muito pouco, até por, como eu falei no início, acho que engessamentos de como a gente aprende que tem que ser a terapia individual, né, com regrinhas que já estão um pouco ultrapassadas, e a gente muitas vezes repete modelos que a gente aprende sem criticar, e a gente pode construir novos modelos mais criativos, de sessões terapêuticas, sempre pensando nos benefícios para o cliente, obviamente, mas que geralmente ajudam na minha experiência, na minha prática, e eu acho que com ajuda aí também do arcabouço teórico da terapia de casal e família, que dá uma base também de como trabalhar, de grupos também, de como trabalhar essas relações, que ajuda muito no processo terapêutico. Espero que tenha ajudado você, se você já pensou em fazer isso, ou se já fez, que você tenha se sentido acolhido, que possa até contribuir também, falar sua experiência, perguntar. Não falei tudo aqui, esse tema foi um tema de conclusão do meu curso de especialização em terapia de casal e família, dei uma resumida aqui, mas eu acho que não pode ficar sem ser dito, porque é muito importante, às vezes a gente não tem acesso na nossa formação a essas possibilidades, né? Eu acho muito útil. Então, se você conhece alguém aí que pode estar precisando no seu trabalho fazer uso dessa ferramenta, compartilha com essa pessoa, curte o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.